Bem, primeiro eu que agradeço pelo convite de participar dessa escola de verão. Eu fiquei muito feliz pelo convite, então uma grande alegria. Pensei, né, enquanto preparava o resumo, na verdade, né, quando me falaram, olha, Elisa, manda aí para a gente o título e o resumo. Fiquei um bom tempo pensando sobre o que eu iria falar. E eu decidi, na verdade, pensando que era uma escola de verão, focar num tema mais simples, né? Fazer uma palestra muito mais no sentido de divulgação, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre matemática, sobre algumas coisas interessantes, do que falar da minha área de pesquisa, tá certo? Então, eu preparei uma palestra mais focada para alunos de fim de graduação e para alunos de mestrado, tá certo? Então, se tiver aqui presentes, né, alunos de doutorado, e eu sei que também tem vários colegas meus que já têm seu doutorado feito aí há muito tempo, eu espero que essas pessoas aí, né, alunos de doutorado e outros colegas, possam aproveitar a ideia da reflexão, tá certo? Mas acho que não vai ter nenhuma novidade, né? Mas escolhi, então, esse tema pensando um pouco nisso, né? Já que é uma escola de verão, focando em alunos de fim de graduação e início de mestrado, acreditando que vai dar para entender bastante coisa do que eu vou falar, né? Ou vai dar para entender tudo, talvez. Minha expectativa é essa, né? Bom, eu coloquei aí o título da palestra, né? Como o próprio Nassib disse, uma pergunta, né? O limite de uma sequência é sempre único? E a ideia é realmente instigar, né? Quando a gente se faz essa pergunta, por um bom tempo da nossa vida, eu acho, pensando na nossa vida acadêmica, você iria responder sim para essa pergunta, né? Então, eu tenho que dizer para vocês que eu saí da minha graduação feliz, olhando para essa pergunta e falando assim, sim, verdade, todas as sequências que eu vi até hoje, que eram convergentes, tinham um limite único, tá certo? Mas, quando eu entrei lá no mestrado, eu fiz a disciplina de topologia geral, e em um determinado dia, lá em determinada aula, o professor vira e fala assim, olha, quando a gente está trabalhando nesses espaços aqui, que a gente chama de espaços topológicos, tem sequências que pode ter mais de um limite. Bem, eu lá, né, como recém-aluna de mestrado, fiquei bastante surpresa com essa afirmação, por saber que tinha uma sequência que o limite era único, porque a gente vem lá da graduação e sempre, né, toda disciplina que a gente faz, a gente sempre está lá provando que o limite é único. Você faz, sei lá, um dos cálculos lá, onde é a primeira vez que você estuda a sequência, você mostra que o limite é único. Você faz análise, você mostra que o limite é único. Você faz funções de uma variável complexa, você mostra que o limite de uma sequência é único. Você faz análise no RN, você mostra que o limite de uma sequência é único. E eu não esperava por essa surpresa, que existisse uma sequência em algum contexto que o limite não fosse único. Bom, na época que o professor comentou isso, ele mostrou que se você tivesse determinada propriedade sobre o espaço topológico, então o limite da sequência sempre seria único. E, portanto, essa propriedade ela tinha uma certa importância, e tem importância por outras razões, né? Mas o que acaba acontecendo é que ali na correria do curso de topologia geral, eu nunca parei para pensar sobre isso com muita profundidade. Por exemplo, eu nunca parei para me questionar com muito cuidado sobre, eu conheço um exemplo de sequência que o limite não é único? Será que é difícil? Será que tem muito, né? Exemplo por aí? Então, isso foi uma coisa, por exemplo, que eu não parei muito para me perguntar. E outra coisa, será que essa pergunta é realmente importante? Eu acho que essa pergunta também é relevante para a gente. Será que essa pergunta é realmente importante? Bom, uma coisa na época parecia bem importante, parecia clara para mim, era que não parecia muito legal uma sequência convergir para mais de um ponto. Isso parecia meio estranho, já que até então as sequências sempre convergiam para um único ponto. E, por essa razão, eu acho essa pergunta bastante interessante e eu convido vocês a pensar um pouquinho sobre isso comigo hoje, tá certo? Bom, para a gente começar a falar dessa história, né, então falar aí sobre sequências e limites, eu achei importante a gente começar com a pergunta básica, já que eu estou falando de sequência, o que é sequência, né, gente?
Então, começo colocando aqui a definição de sequência de forma bem geral. Muitas vezes, quando a gente está num determinado curso, por exemplo, você está fazendo curso de cálculo, daí você vê a definição de sequência no conjunto dos números reais. Daí você vai para o curso de variáveis complexas. Daí você vê a definição de sequência em variáveis complexas. Daí você vai para outro curso, daí você vê a definição de sequência lá. Aqui eu coloco a definição de sequência de uma forma bem geral. Lembrar que a gente pode montar sequência em qualquer conjunto não vazio. Então, se você tiver um X, um conjunto não vazio, uma sequência neste conjunto é simplesmente uma função dos naturais nesse conjunto, né? Então, esse conjunto aqui, o importante para mim é só que ele é não vazio. Pode ser um conjunto de cadeiras, pode ser um conjunto de pessoas, pode ser um conjunto onde aqui dentro eu tenho um monte de nome de países, pode ser um conjunto numérico, pode ser um conjunto de matrizes, pode ser um conjunto de funções, pode ser qualquer conjunto não vazio, né? E daí você pode fazer sequências de todos esses tipos de objetos que eu falei. Você pode fazer uma sequência de pessoas, você pode fazer uma sequência de países, você pode fazer uma sequência de matrizes. Lembrando que quando a gente fala de sequência, e a gente está olhando para essa função aqui, essa função ela não precisa ser injetora. Então, o f de 1 ele pode ser igual ao f de 2, por exemplo, tá certo? Então, quando eu falo em fazer uma sequência de pessoas, a gente não pode só pensar numa filinha, não, porque a pessoa ela pode se repetir, né? Vamos pensar dessa maneira. Bom, usualmente, gente, quando a gente fala de sequências, que nada mais são do que funções dos naturais num certo conjunto, a gente, ao invés de escrever f de n, a gente escreve x índice n, né? Fica mais fácil quando a gente escreve assim, a escrita é um pouco mais compacta, e em geral a gente usa essa escrita aqui, né? A gente vai denotar o f de n por x índice n, né? Onde x índice n mora lá no nosso conjunto x, né? E quando a gente quer falar da sequência toda, então, em geral, a gente usa essas três notações aqui. A gente pode escrever assim num formato de lista, né, deixando reticências, porque são infinitos termos que a gente tem aqui na nossa sequência, a gente pode usar essa notação indicando onde a gente vai variar o n, ou pode simplesmente escrever xn ali com parênteses. Tem alguns livros que usam também umas notações com chaves, né? Mas aqui eu vou utilizar mais essa daqui, na verdade, tá? Quando eu estiver falando das minhas sequências. Muito bem, então tá bem claro para todo mundo o que é uma sequência, a gente já entendeu que dá para fazer sequência em qualquer lugar, daí o que a gente se pergunta eu vou falar na sequência, foi a única palavra que veio na minha cabeça. O que a gente se pergunta em seguida é o que é o limite de uma sequência, então, né? Tá, eu posso montar sequência em qualquer lugar. Agora, será que eu posso falar de limite de sequência em qualquer lugar? Né? Porque eu posso montar sequência em qualquer conjunto X. Bom, para eu falar do limite, gente, a gente tem que ter alguma estrutura nesse X. Porque se você para pensar na noção intuitiva, que agora todo mundo já tem de limite, porque você já fez um monte de cursos aí, né, ao longo da sua graduação, então essa palavra já apareceu diversas vezes, então quando você escuta ela, você já tem uma noção intuitiva, o que você pensa? Você pensa que tem alguma coisa fixa e alguma coisa aproximando. Observa que, em geral, a gente pensa que tem uma coisa fixa e alguma coisa aproximando. Você está pensando que o limite é único se você pensa que tem uma coisa fixa só, né? Bom, mas enfim, intuitivamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, né? Vai ter o cara que a gente vai chamar de limite e a sequência, de alguma forma, está aproximando dele. Então, parece que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de algum tipo de estrutura de distância, porque percebe que você está falando aproximando? Se você está falando aproximando, você está medindo a distância de alguma forma, não é mesmo? Bom, vamos começar respondendo essa pergunta, então, conforme a nossa vida acadêmica foi seguindo. Eu pensei em responder dessa maneira. Então, vou começar respondendo essa pergunta na reta. O que é o limite de uma sequência na reta? Coloco aqui a definição, então, de sequência convergente, de limite, de sequência divergente. Na reta, tá? Então, imagina o seguinte, se você tem xn, uma sequência de números reais, então todos esses caras aqui são números reais, nós vamos dizer que essa sequência, ela converge ou é convergente se existe um cara, um xzinho lá nos reais, tá certo? Tal que, para todo epsilon marque zero, existe um n0, que vai ser um índice da minha sequência, tal que, se você olhar para um índice maior ou igual a esse n0, a distância do xn até o x
fica menor que esse epsilon. Bom, essa definição de convergência, ela dá para a gente justamente aquela noção intuitiva que a gente estava falando. Tem um cara, que é o x, e quando a gente fala que para todo epsilon existe um índice, que a partir desse índice a distância do xn até o x fica menor que o epsilon, isso significa que essa sequência está sendo obrigada a ir para pertinho do epsilon não, né? Do x de alguma forma. Por quê? Você pega um epsilon pequenininho lá em torno do x. Ah, vai ter que ter um índice da sequência, que a partir desse índice todo mundo cai lá dentro desse raiozinho epsilon de distância do seu xzinho. Ah, pega um epsilon menorzinho ainda. Ah, vai ter que ter um índice que a partir desse índice todo mundo cai lá naquele intervalinho de raio epsilon centrado no x. Então, você está obrigando os pontinhos da sequência se tornarem arbitrariamente próximos do x, né? Então, justamente a ideia que estava ali na nossa cabeça já, né? Nesse caso, a gente diz que o x é o limite da sequência, né? Então, quando a gente se pergunta o que é o limite de uma sequência? O limite de uma sequência vai ser esse x tal que isso daqui acontece, né? Dado epsilon, existe n0, tal que se n for maior que n0, a distância de xn até x menor que epsilon. Quando a gente tem essa situação, lembrar que a gente usa essas duas notações, né? Eu posso escrever que o x é o limite de n tendendo ao infinito de xn, ou posso escrever que xn converge para x. A gente lê assim, né? Caso a nossa sequência não seja convergente, a gente diz que ela é divergente, né, gente? E daí, nesse caso, a gente tem a negação do que está escrito aqui, né? Beleza. Então, na reta, muito simples, né, gente? Em geral, a gente vê essa definição de sequência convergente em algum dos cursos de cálculo que a gente faz, né? Aqui, sei lá, aqui na matemática, eu acho que a gente vê no curso de cálculo, sei lá, 2, mais ou menos. Mas não importa em qual. Em algum curso de cálculo a gente estuda sequências, vê essa definição, e logo depois que a professora define sequência, a primeira coisa que a gente faz é: limite de uma sequência na reta é único? É a primeira pergunta que o professor, a professora se preocupa em verificar. E a gente vai lá e prova, então, essa proposição aqui. Se a gente tem xn, uma sequência de números reais, se essa sequência é convergente, então o seu limite é único. Bom, a demonstração dessa proposição, gente, é uma demonstração bem simplesinha, bem bonitinha. Eu resolvi fazer aqui junto com vocês para a gente lembrar como é que faz. Por quê? A minha ideia é ir mudando de ambiente e percebendo que essa demonstração continua funcionando, tá bom? Vamos lembrar da demonstração? Como é que a gente demonstra que o limite de uma sequência na reta é único, né? A gente faz essa demonstração por contradição. A gente supõe que a nossa sequência, ela converge para um certo x e para um certo y, onde o x é diferente do y. Então, eu estou supondo que essa sequência converge para dois caras distintos. E a gente vai tentar chegar numa contradição. Bom, se esses caras são distintos, né? Esses dois carinhas aqui são distintos, eu posso tomar esse epsilon aqui, ó, dado por módulo de x menos y dividido por 2, que nada mais é do que a distância do x até o y, né? Dividido por 2. E essa distância aqui dividido por 2 vai ser positiva, né, gente? Porque o x é diferente do y. Então, eu vou tomar esse epsilon positivo aqui. Bom, se eu dou um epsilon positivo, como essa sequência converge para esses dois caras, eu sei que o que tem que acontecer? Como ela converge para x, tem que existir uma posição da minha sequência, que se n está depois dessa posição n1, a distância de xn até x é menor que epsilon. Esse epsilon aqui que eu dei, tá? Agora, como a sua sequência também converge para y, tem que existir uma outra posição da sua sequência, não precisa ser a mesma, mas pode ser a mesma da anterior, tá? Tal que se você tá com um índice maior do que essa posição aqui, a distância do xn até o y, de novo, fica menor que epsilon, né? Então, você tem a distância do xn até o x menor que epsilon, e do xn até o y também menor que epsilon, para n nessa situação aqui. Isso quer dizer que se eu considero n0 o máximo entre n1 e n2, e olho para um nzinho maior ou igual a esse n0, o que vai acontecer? Olha só, a gente pode olhar aqui para o módulo de x menos y, e a gente percebe que o módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo de x menos xn mais xn menos y. Estou
somando aquele zero bem apropriado que a gente gosta de somar lá na matemática, né? Então, somei e subtraí aqui o xn, é a mesma coisa que somar zero, vai dar a mesma coisa. O detalhe é que agora, olhando para esse cara aqui, eu posso utilizar a desigualdade triangular do módulo e escrever o seguinte, que o módulo desse cara é menor ou igual ao módulo desse primeiro pedaço, que eu simplesmente inverti a ordem aqui, ó, mas lembra que o módulo de um número é igual ao módulo de menos um número, né? Então vai dar a mesma coisa. E mais o módulo desse outro cara. Então, desigualdade triangular vai garantir para a gente isso, que esse cara vai ficar menor ou igual a esse aqui. Qual que é o detalhe? Se eu estou olhando para n maior que n0, e o n0 é o máximo entre n1 e n2, o n, gente, ele é maior ou igual ao n1. E, portanto, a distância de xn até x é menor que y, não é mesmo? Ah, a distância de xn até x, então, é menor que y. Só que como o n é maior ou igual a n0, o n0 é o máximo entre n1 e n2, o n também é maior ou igual ao n2, e, portanto, a distância de xn até y também é menor que y. Então, quer dizer que esse cara é menor que y, esse cara é menor que y, então a soma deles vai ser menor que 2y. Detalhe, quem que era o y mesmo? Ah, o y era esse cara aqui. Ele era módulo de x menos y dividido por 2. Portanto, 2y é módulo de x menos y. Então, observem, conseguimos essa afirmação. E por que essa afirmação aí é importante para a gente? Olha só o que a gente acabou conseguindo. A gente acabou conseguindo que o módulo de x menos y é estritamente menor que o módulo de x menos y. Uma contradição, né, gente? O módulo de um número não pode ser menor, que o módulo dele mesmo, né? Então, não tem como esse cara ser menor que o módulo dele mesmo. Isso é uma contradição. E de onde é que surgiu essa contradição? A gente supor aqui que tinha uma sequência que tinha 2 limites. Então, o limite da sequência tem que ser único, né? Bem, como eu disse, demonstração bem simplesinha, a gente geralmente faz aí no curso de cálculo, às vezes não faz no curso de cálculo, mas faz pelo menos num primeiro curso de análise, né? Que a gente já tem um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de cuidado para mexer com epsilons, né? Muito bem. Então, vencemos esse pedaço, né? Se a gente estiver na reta, a gente sabe o que é um limite de uma sequência e a gente sabe que o limite de uma sequência convergente sempre vai ser único. Continuo, então, vamos dar uma complicadinha. E se a gente vê no Rn? Bom, primeira coisa, lembrar o que é o limite de uma sequência no Rn, né, gente? O que é o limite de uma sequência no Rn? Se você tem uma sequência lá de pontos em Rn, né? Lembrar que a gente está lá, né? A gente já definiu sequência em qualquer lugar. Então, a gente sabe que é uma sequência de pontos em Rn. Nós dizemos que essa sequência é converge ou é convergente, se existir um cara lá no Rn, tal que, para todo o epsilon, existe um índice da sua sequência, tal que, se você olhar para um índice maior ou igual a esse, a distância do xj até o x é menor que epsilon. Observa, né? Vamos recordar que é igualzinho, análogo, totalmente análogo à definição de sequência convergente na reta. Ah, eu tenho que falar uma coisa, o que é esse módulo que está aparecendo aqui agora? Lembra que você nem precisa caminhar muito aí nos cursos de graduação, quando você está lá em GA, a gente já aprende a fazer distância de 2 pontos em R2 e em R3. E em Rn funciona de maneira análoga, né? A distância de 2 pontos é a raiz quadrada você faz a primeira entrada desse cara menos a primeira entrada desse cara ao quadrado, mais a segunda entrada desse cara menos a segunda entrada desse cara ao quadrado, e assim por diante até chegar na última entrada, né? Vai fazendo, então, a raiz quadrada da soma da diferença das entradas ao quadrado. Beleza? E a gente percebe, então, que dizer que a nossa sequência XJ converge ou é convergente é análogo ao que a gente tinha anteriormente. Tem que existir um cara lá do Rn, tal que, se você dá um epsilon qualquer, vai ter que existir uma posição da sua sequência que, a partir dessa posição, a distância entre esses dois caras fica menor do que esse epsilon dado, né? Então, aqui, de novo, a gente tem aquela ideia. Você tem um x e, sei lá, né? Agora você está no Rn, então não precisa vir na reta, né? Vem de algum lugar e se aproxima desse cara aqui, né? Essa aqui é a ideia. Muito bom. Esse xzinho, ele é chamado limite da nossa sequência xn, e a gente usa as mesmas notações que a gente usava antes, tá, gente?
E caso a nossa sequência não seja convergente, ela é dita divergente. Bom, nesse caso, quando a gente está aqui no RN, mais uma vez, o limite de uma sequência convergente é sempre único. E o detalhe, gente, é que a demonstração, a prova dessa afirmação é totalmente análoga que a gente tem na reta. Se você voltar aqui na demonstração que eu fiz aqui, e você imaginar que esse módulo não é mais o módulo, e sim a distância entre dois pontos no RN, você vai ver que a demonstração é exatamente igual. Tá certo? Só que você tem, em algum momento aqui, quando eu escrevo essa soma, você tem que olhar para x, x, n e y como sendo vetores, ao invés de olhar para eles como sendo pontos, né? Para fazer sentido essa soma e essa subtração que eu estou fazendo aqui. Talvez, né? Mas é totalmente análogo, a demonstração é igualzinha, não muda, você não precisa mudar uma vírgula, você só precisa estar na sua cabeça que o xn, o x e o y estão no RN, não estão mais na reta, né? Mas fica igual, então. Maravilha, né, gente? A gente gosta quando você sai de uma certa situação e vai para outra situação, e na outra situação está tudo funcionando do mesmo jeito, né? É maravilhoso quando isso acontece, né? A gente fica feliz. E daí a gente continua. Uma outra situação que eu queria citar, que eu cito lá no resumo, né? Se a gente estiver nos complexos, né? Lá, como eu disse, quando a gente faz um curso de variáveis complexas, em geral a gente pensa sobre sequências nos complexos, e aí, né? O que significa ser convergente? É tudo igual, né, gente? A sequência, eu tomei cuidado aqui de escrever os detalhezinhos para a gente realmente ver que não muda as coisas, tá certo? Se você passa de um slide para o outro, você vai ver que trocou, tipo, um X, ali tá escrito XJ, aqui tá escrito ZN, é a única coisa que trocou, e trocou X por Z, né? Só isso. Se você tem uma sequência agora de números complexos, a gente vai dizer que ela converge ou é convergente. Se existir um cara lá nos complexos, tal que para todo epsilon existe uma posição da sua sequência, que a partir dessa posição, a distância desse termo até o z fica menor que epsilon. E aqui, quando a gente lê esse módulo, observa que eu falei distância, eu estou pensando em módulos de números complexos, né? Lembrar que quando você faz o módulo da diferença de dois números complexos, isso dá a distância entre os números complexos quando você olha lá pensa no conjunto dos números complexos como sendo um plano, né? Você faz a identificação lá com o plano. Se você olha para distância euclidiana, que geralmente a gente usa lá no plano, vai dar exatamente o módulo da diferença dos números complexos. Então, você pode olhar isso aqui como sendo o módulo, né? Ou como sendo a distância, que dá no mesmo. Bom, nesse caso, o z ele é dito o limite da nossa sequência, a gente denota que a sequência tem esse limite dessas duas maneiras, e caso contrário, a gente diz que a nossa sequência é divergente, né? E, de novo, o limite da sequência convergente também é sempre único, tá certo? Então, quando eu estou nos complexos, o limite de uma sequência convergente também vai ser sempre único. E o legal é que a prova, de novo, é análoga ao que a gente tem na reta. E o que você tem que fazer dessa vez? Você tem que ir lá na demonstração que eu fiz e você tem que trocar todos os x por z, essencialmente, né? O que é y, você pode até manter y mesmo, só que daí você passa a pensar... Você pode parar para pensar que esses caras são complexos e trocar só os xn's por zn's, que a gente costuma usar z quando a gente está mexendo com o número complexo, né? Mas a demonstração, de novo, gente, fica absolutamente igual. A gente não precisa mexer uma vírgula. Você só precisa, na sua cabeça, pensar no contexto certo, né? Porque a demonstração está exatamente igual. Beleza? Então, nesses três casos, né? Na reta, no RN, no conjunto dos números complexos, quando a gente pensa numa sequência, pensa no limite dessa sequência, o limite é sempre único, né? Então, eu pergunto para vocês, o que a gente tem em comum entre esses três exemplos? Foi justamente o que a gente suspeitou lá no começo, se você para observar. A gente tem conjuntos com uma certa noção de distância, né? Quando eu chegava lá na definição, eu sempre falava assim, ó, a distância desse cara até esse. Eu não estava lendo módulo, eu estava lendo distância, justamente para a gente perceber que o que está sendo importante aqui nesses três exemplos é que a gente tem uma noção de distância aí, tá certo? Agora, não é só nesses três casos que a gente tem noção de distância. A gente tem noção de distância em contextos mais gerais, né? E quando a gente pensa num conjunto com a noção de distância,
imediatamente o que vem na nossa cabeça são os espaços métricos, tá certo? Bom, não sei se todo mundo aqui conhece o conceito de espaço métrico. Se não conhece, eu vou definir direitinho, tá certo? Para que vocês possam acompanhar da melhor maneira possível. Agora, o que é legal aqui dos espaços métricos é que a gente vai tentar transportar essas ideias que a gente tinha antes ali no R, no RN e nos complexos para esses espaços onde a gente vai ter um conjunto e uma noção de distância, a gente vai ver. Vamos lá, então? Olha só, o que são os espaços métricos, né? Bem, para você construir um espaço métrico, a primeira coisa que você precisa é um conjunto não vazio, tá? Não precisa ter mais nada além disso inicialmente. Um conjunto não vazio só. Daí, junto com esse conjunto, a gente vai precisar do que eu falei para vocês, que é uma noção de distância, que também a gente chama de métrica, tá? Uma métrica em M, né, uma métrica no nosso conjunto não vazio, nada mais é do que uma função que sai do M cartesiano M e chega nos reais. E que satisfaz as seguintes condições que eu vou colocar aqui embaixo para todos x, y, z lá dentro do nosso conjunto M. Bom, na hora que eu for ler essas condições, é sempre legal a gente ter em mente que essa função aqui, ela vai fazer o papel da distância nesse nosso conjunto M. Então, qual que é a ideia? A ideia é que quando você pegar um par de pontos aqui em M, essa D, ela vai dar para a gente a distância entre esses dois pontos. Se você pensa dessa maneira, as condições que aparecem na definição de métrica se tornam muito claras que têm que ser verdadeiras, tá certo? Então, vejamos as condições. Olha só, se a gente pensa da seguinte maneira, pega dois pontinhos. Quando a gente faz a distância entre esses dois pontos, é claro que eu gostaria que a distância fosse maior ou igual a zero. Eu estou fazendo distância, né, gente? Seria muito estranho se a distância entre dois pontos desse uma coisa negativa, tá? Então, precisa satisfazer isso daqui. Outra coisa que precisa ser satisfeita, a distância de dois pontos vai ser zero se e somente se, na verdade, você está no mesmo ponto, o x é igual ao y. Outra coisa que é bem razoável, né? Porque você não quer que a distância de dois objetos seja zero sem que eles sejam o mesmo, tá? Então, você não quer que a distância de dois pontos seja zero sem que eles sejam o mesmo. Beleza? Tem que acontecer isso. Outra coisa, a distância de x até y é igual à distância de y até x. Essa que é a ideia do que está escrito aqui, né? O que é bem razoável a gente querer que aconteça também, né? Se a gente está pensando, por exemplo, na distância como sendo andar de um ponto até outro, você quer que andar do x até o y tenha o mesmo, né, a mesma distância de andar do y até o x, tá certo? Então, dá igual aqui. E a outra coisa, a terceira que a gente perde aqui, é o que a gente chama de desigualdade triangular. A ideia é que se você tem agora 3 pontos, né? Imagina que você tem um x, um y e um z. Se você, deixa eu desenhar os ímãs para cá, andar do x, eu coloquei o z no lugar que eu não queria, agora que eu vi, eu queria colocar o z para cá, vou deixar o y para cá. Não tinha importância nenhuma, é só coisa da minha, eu gosto de fazer o desenho assim, tá, gente? Quando você faz a distância do x até o z, isso tem que dar menor do que a distância do x, perdão, eu falei errado, do x até o y, tem que dar menor ou igual à distância do x até o z, mais a distância do z até o y. É claro que, se o z está bem aqui, vamos imaginar, eu vou falar meio do caminho, mas, né, é uma força de expressão aí, tá certo? Se o z estivesse bem no meio do caminho, podia ser que a distância do x até o y fosse igual à distância do x até o z, mais a distância do z até o y, tá? Mas a gente sempre tem, então, essa desigualdade aqui. A distância do x até o y é menor ou igual que a distância do x até um terceiro ponto, mais a distância daquele terceiro ponto até o y, né? Que a gente chama de desigualdade triangular. Tá? Então, para que essa função seja chamada métrica, essas 3 coisas aqui têm que acontecer. O detalhe é que, justamente essas 3 coisas, essas 3 condições, elas expressam muito bem a ideia que você tem de distância, se você parar para pensar, tá certo? Se você parar para pensar um pouquinho, você percebe que são condições muito, muito razoáveis, tá certo? Que a gente está pedindo para que essa função mereça ser chamada de distância, né? Legal. Bom,
Se você tem agora o conjunto e a tal da métrica, que eu estou chamando de distância o tempo todo, né? Mas é porque vai ser chamada de distância também, esse parzinho a gente chama de espaço métrico, tá? E a função d, como eu disse, também é chamada de distância. Então, quando a gente fala de espaço métrico, né? Para quem nunca tinha visto na vida, é simplesmente isso. É um conjunto onde a gente tem uma noção de distância. Você pega dois pontinhos lá e você sabe calcular a distância entre eles. E o detalhe é que se você sabe calcular a distância, a gente pode estudar propriedades geométricas desse conjunto, tá certo? Uma coisa em especial que a gente pode estudar aqui é sequências convergentes, porque como você tem uma noção de distância, a gente pode pensar em pontos se aproximando de alguma maneira, tá certo? Mas a gente pode estudar muitas outras coisas em espaços métricos, né, gente? Para quem já fez um curso de espaço métrico, sabe que lá a gente estuda, né, conjuntos abertos, fechados, compactos, conexos, funções contínuas, tem um monte de coisas. E o legal é que se você para observar esses termos que eu falei, fechado, aberto, função contínua, conexo, compacto, todos eles já eram termos que apareciam antes na reta, no RN, nos complexos. Então, a ideia é, de alguma forma, definir esses conceitos agora nos espaços métricos, de forma que os conceitos que você já tinha antes continuam sendo os mesmos quando você vem para esse mundo, né? O conceito que tem aqui nesse mundo é, se você vai lá para o mundo menor, continua dando a mesma coisa, tá bom? Bom, mas eu estou falando de mundo menor, tananã, sem querer, eu estou pulando os exemplos. Eu coloco aqui, gente, alguns exemplos de espaços métricos. Eu começo com um exemplo, gente, que é muito simplesinho, tá certo? Um exemplo muito bobinho, mas que é muito importante, em geral, quando a gente está procurando por contra-exemplos. Em geral, é um dos primeiros exemplos que a gente estuda lá no curso de espaços métricos. Ele diz o seguinte, olha só. Ele é o seguinte, na verdade, né? Qualquer conjunto não vazio M, ele pode ser visto como um espaço métrico com a métrica saindo aqui do M cartesiano e M chegando em R, dada dessa maneira aqui. Olha que métrica simplesinha que a gente vai considerar aqui. A distância de x até y, ela é a seguinte, ela vai dar 0 se o x é igual ao y, e ela dá 1 se o x é diferente do y. Gente, isso daqui, nossa, mas a distância de dois elementos distintos sempre está dando igual a 1. Não parece tão interessante, né? Porque daí, quaisquer dois caras distintos, a distância está dando 1. Então, se eu ando daqui até lá na esquina, a distância dá 1. Se eu ando daqui até, vou andar aí até onde cada um de vocês está, a distância também dá 1. É isso que eu estou falando, né? Então, não parece tão interessante. Bom, essa distância, gente, na verdade, ela serve basicamente só para diferenciar os elementos, se você para observar, né? Por quê? Se o elemento é igual a 0, se o elemento é diferente da 1. Então, ela não é uma distância tão interessante, mas ela é uma distância, tá certo? Ela satisfaz, né, as três condições que estão aqui. Ela é sempre maior ou igual a 0, ela vai dar 0 se somente seu x é igual a y. Se você troca esses caras de ordem, a distância continua dando a mesma, e ela satisfaz essa última desigualdade, tá? Então, ela merece ser chamada de métrica, né? Não tem nada errado aqui em chamá-la de métrica. E, nesse caso, ela é uma métrica bem simplesinha que a gente costuma chamar de métrica 0,1, tá? Essa métrica aqui a gente chama de métrica 0,1, porque ela dá 0 ou 1 só, né? Um nome bem literal, se a gente parar para pensar. Muito bem. Então, observa, gente, que qualquer conjunto que você olhe pode ser visto como um espaço métrico com essa métrica. Vou voltar lá naquela história de, pode ser um conjunto de cadeiras? Pode ser um conjunto de cadeiras. Se as duas cadeiras, você pegou a mesma cadeira, a distância dela até ela mesma dá 0, você pegou duas diferentes, a distância dá 1, tá certo? Então, pode ser qualquer conjunto não vazio, você sempre pode ver ele como um espaço métrico com essa métrica. E isso é algo bem interessante, né? Mas, o que é interessante também é que todos aqueles conjuntos dos quais a gente vinha falando, a reta, o RN, os complexos, também vão ser espaços métricos. Olha só, o conjunto dos números reais, por exemplo, ele é um espaço métrico com uma métrica, né, vai sair aqui de R cartesiano R, dada dessa maneira. Como é que você faz a distância de x até y? Você faz a distância usual, que a gente já está acostumado a fazer a vida toda. Você faz o x menos y e calcula o módulo. E isso vai dar a distância que você já está acostumado a fazer, né? Então, aqui a gente tem
que isso daqui vai ser uma métrica, se você verificar as 3 propriedades de métrica, vai ser métrica, tá certo? E essa métrica é chamada de métrica usual lá nos reais ou na reta, né? Porque realmente é o que a gente usa usualmente, né? Utiliza usualmente. Então, ela é chamada de métrica usual. Legal? Então, o conjunto dos números reais, com a noção de distância que a gente está super acostumado a usar, é um espaço métrico. Bom, observa também que a gente poderia considerar essa mesma métrica lá no conjunto dos números complexos, né? Só que daí está fazendo um módulo aqui de número complexo. Isso aqui ainda ia ser métrica, ia sair de ser cartesiano C, né? E a distância ia ser o módulo da diferença de 2 carinhas lá nos complexos, e seria a métrica usual que a gente usa em C, tá certo? Então, o conjunto dos números complexos também é um espaço métrico, com a métrica sendo justamente a distância usual que a gente está acostumado a usar lá no conjunto dos números complexos, tá? Bem, o RN, gente, também pode ser visto como um espaço métrico, só que o detalhe é que quando a gente está no RN, a gente tem 3 tipos de distância que a gente costuma utilizar, tá? Não é um só. Tem um que você pode até pensar, ah, não, Elisa, mas tem um que eu uso com muito mais frequência, que você vai ver que é esse aqui que está escrito aqui no meio, que é o que geralmente a gente aprende lá em GA para fazer a distância de 2 pontos, né? Mas tem outras distâncias que a gente usualmente utiliza no RN, tá? A gente costuma considerar no RN a distância entre 2 pontos de 3 maneiras usuais. Dados 2 pontinhos lá no RN, a gente tem uma distância que a gente costuma denotar por D1, a distância de x e y. Você faz o seguinte, você faz a diferença aqui das coordenadas em módulo e soma. Então, você faz a diferença das primeiras coordenadas em módulo, faz mais a diferença das segundas coordenadas em módulo, e assim por diante, até a diferença das últimas coordenadas em módulo. Beleza? Essa daqui seria a que a gente chama de distância euclidiana, que é aquela que a gente geralmente utiliza lá em GA, como eu disse, né? E também tem a distância infinito que a gente usa, ou distância do máximo, algumas pessoas costumam falar também, que é dada pelo, você faz o máximo desses módulos aqui, ó. Observa que eu estou fazendo a diferença entre as coordenadas que estão na mesma posição, em módulo, e está fazendo o máximo desses módulos, tá? Bom, é possível, pessoal, mostrar que essas 3 aqui são métricas, tá certo? São todas métricas lá, né, no RN, ou seja, verificam aquelas 3 propriedades, tá? E existem situações em que é mais interessante utilizar uma do que outra, tá? Daí eu acho que isso, para entender um pouco melhor isso, tem que estar lá num curso de espaços métricos para pensar com um pouquinho mais de profundidade, porque que é interessante em cada caso usar uma diferente, né? Muito bom, mas a gente tem essas 3 noções de distância, né? Legal. Percebemos, então, né, que quando a gente tem um espaço métrico, a gente está num ambiente que a gente tem uma noção de distância, que aqueles conjuntos que a gente estava pensando antes são todos espaços métricos, beleza? O RN, em especial, a gente estava pensando com essa métrica aqui, né, anteriormente, mas com outras métricas ele também vai ser um espaço métrico. E a gente pode, então, como a gente tem essas noções de distância, pensar em o que é uma sequência convergente, né? Porque pegar uma sequência lá no espaço métrico, sem problema. Mas o que significa ela ser convergente? Então, se você tem MD, um espaço métrico, a gente vai dizer que uma sequência xn, ela converge ou é convergente se existir um carinha do seu espaço métrico, tal que, para todo epsilon maior que 0, existe uma posição da sua sequência, tal que, se você está olhando para um índice maior ou igual a essa certa posição, a distância de xn até x tem que ficar menor que epsilon. Observe que ficou totalmente análogo à definição de sequência convergente que a gente tinha anteriormente, né? Isso que eu quero destacar. Eu tentei, inclusive, escrever de maneira bem idêntica para deixar isso bem evidente, né? Que a definição que a gente coloca aqui para sequência convergente é totalmente análoga, tá certo? É a noção que a gente estava esperando, tem um xzinho fixo e a sequência está indo lá para perto dele, beleza? Então, esse xzinho, ele vai ser chamado de limite da nossa sequência, tá certo? Nós vamos continuar denotando, né, a sequência xn convergir para x dessa maneira, e caso contrário, a gente vai dizer que a xn é divergente,
tá certo? Mas o que eu quero destacar é a definição em si, né, gente? Converge se existe um cara que para todo epsilon existe uma posição que a partir dessa posição a distância do xn até o x fica menor que epsilon. Então você está exatamente no mesmo tipo de situação que você está antes. E o que vai acontecer é que o limite da sua sequência vai continuar sendo único se a gente está num espaço métrico qualquer, tá certo? Lá, não é, né, quando a gente pensou na demonstração do R, do Rn e dos complexos, e a gente percebeu que as demonstrações eram análogas, na verdade eram idênticas, na verdade não era por acaso, é porque na verdade aquela demonstração, ela é idêntica para quando a gente for para espaço métrico também. Então, para qualquer espaço métrico que você fosse fazer aquela demonstração, iria ficar daquele jeitinho. Bom, eu coloco aqui, né, a resposta para essa pergunta no formato de uma proposição. Se você tem MD, um espaço métrico, e XN, uma sequência em M, se a sua sequência for convergente, então o limite da sequência é único. E eu coloco aqui nesse próximo slide a demonstração dessa proposição, e eu quero que a gente observe que ela é idêntica à que estava escrito anteriormente, simplesmente trocando o módulo de x menos y pela distância de x até y. Tá certo? Nada vai ser alterado além disso, se a gente parar para observar. Daquela demonstração que a gente fez na reta, né? A gente demonstrou na reta, a gente vai perceber que só vai fazer essa troca aqui. Vejamos como é que fica? Olha só. Como é que a gente faz a demonstração? Era por absurdo, continua por absurdo. Você supõe que você tem a sua sequência converge para dois caras distintos, e daí o que a gente fazia lá no começo da história? Você tomava epsilon como sendo esse cara dividido por 2. Agora você pega esse cara dividido por 2. Como o x é diferente do y, a distância entre esses dois caras é maior que zero. É a primeira condição que está escrito lá na definição de métrica, precisa ser maior que zero. Então, isso daqui vai dar maior que zero. Como a sua sequência converge para x, vai ter que existir uma posição da sequência, tal que se n for maior ou igual a n1, a distância de xn até x vai ficar menor que epsilon. Então, observa que aqui de novo, aparecia antes o módulo de xn menos x e agora aparece a distância. Ah, mas como xn converge para y, vai existir um n2, que se n for maior ou igual a n2, a distância de xn até y vai ser menor que epsilon. Então, de novo, trocou o módulo de xn menos y pela distância, tá certo? Beleza? Se você segue a ideia da demonstração e considera n0 como máximo entre n1 e n2, então, se você pega n maior ou igual a n0, o que vai acontecer? A distância de x até y, ela é menor ou igual, pela desigualdade triangular, que a distância de x até xn, olha, onde o n é esse índice aqui, mais a distância de xn até y. E o detalhe é que como esse n é maior que n0, ele é maior ou igual a n1 e N2, né? E, portanto, você tem essas duas coisas aqui acontecendo. Então, esse cara é menor que epsilon, esse cara é menor que epsilon, a soma é menor que 2 epsilon, e o detalhe é que 2 epsilon vai dar a distância de x até y. Observa que é o mesmo que a gente tinha escrito antes, trocando o módulo por distância. É o mesmo, é a mesma demonstração, tá certo? E aqui a gente percebe que nessa última afirmação a gente mostrou que a distância de x até y é estritamente menor que a distância de x até y. Não tem como isso acontecer, né, gente? Esse cara é um número real menor do que ele mesmo. Não tem como isso acontecer, então isso é uma contradição. E logo o limite da sequência realmente tem que ser único, tá? Então, o que acontece? Por que, né, voltando lá na minha história de vida, por que enquanto eu estava na graduação, eu achava que o limite de toda sequência era único? Porque o curso que eu fiz sobre sequências mais avançadas foi o curso de espaços métricos. Então, eu parei aqui, ó. A minha resposta era, o limite de uma sequência é sempre único, porque eu só tinha estudado espaços métricos, né? Um detalhe, gente, é que lá, quem leu o resumo, né, da palestra, e quem, né, aqui no começo eu também contei, né, de que quando eu entrei lá no mestrado, o negócio mudou, a gente sabe que quando a gente vai para os tais dos espaços topológicos, que a gente vai ver que generalizam a noção de espaço métrico, onde a gente vai poder definir o que é uma sequência convergente, a sequência não vai precisar convergir sempre para o mesmo cara, ela vai poder ter mais de um limite, tá certo? Bom, o detalhe é que eu também falei para vocês que tem uma propriedadezinha que se o seu espaço topológico satisfaz,
O limite da sequência é único. E que propriedade é essa? É a tal da propriedade de Hausdorff, tá certo? E todo espaço métrico tem a propriedade de Hausdorff. E é uma das razões do limite num espaço métrico ser sempre único. Se ao invés de fazer essa demonstração, eu tivesse optado pelo seguinte, mostrar que todo espaço métrico tem a propriedade de Hausdorff e depois usar esse fato dele ter a propriedade de Hausdorff para mostrar que o limite da sequência é único, eu também conseguiria fazer sem grandes problemas, tá certo? Bom, para definir o que é essa tal dessa propriedade de Hausdorff, gente, aqui no caso dos espaços métricos, a gente precisa da noção de bola, tá? Então, nesse momento eu vou parar para entender o que vem a ser uma bola aberta. A ideia da bola, gente, no espaço métrico, ela tenta reproduzir a noção de bola que você tem na vida real, né? No sentido de que você tem um centro e você está olhando para pontos cuja distância até esse centro são menor do que um certo raio. No caso das abertas, estritamente menor do que um certo raio, tá? Então, vejamos aqui a definição precisa. Se você tem MD, um espaço métrico, e você tem A e R maior que zero, A em M e R maior que zero, nós vamos definir bola aberta como sendo de centro A e raio R, como sendo esse conjuntinho aqui. O conjunto dos X em M, tal que a distância de X até A é menor que R, tá? Então, reproduz realmente a distância de bola. São todos os caras que a distância até o centro fica menor que um certo R, né? Muito bom. O que acontece é que, usando essa noção de bola, a primeira coisa é que a gente consegue reescrever a definição de sequência convergente. Observa que uma sequência em um espaço métrico, ela converge se existir um cara no espaço métrico, tal que para todo o epsilon marque zero, existe um n0, tal que se n for maior que n0, a distância do xn até o x teria que ser menor que epsilon. Dizer que a distância do xn até o x é menor que epsilon dá na mesma de falar que o xn mora na bolinha, tá bom? Então, ele mora aqui dentro. Beleza. Tendo essa noção de bola, a gente consegue definir a propriedade de Hausdorff. A propriedade de Hausdorff é a propriedade que a gente ganha com essa proposição que está enunciada aqui, ó. Se a gente tem MD, um espaço métrico, e a gente tem dois pontinhos em M distintos, então, necessariamente existem R maior que zero e S maior que zero, tais que a bolinha de centro A e raio R, em interseção com a bolinha de centro B e raio S, é vazio. O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui, gente, é que você tem dois pontinhos distintos lá no espaço métrico, e para provar essa proposição, essencialmente o que você faz é, você consegue calcular a distância entre os dois, não consegue? Então, você vem aqui, você escolhe esse R e esse S maiores que zero, de forma que você consegue vir aqui e desenhar, calma aí que eu vou desenhar uma bolinha pontilhadinha. Você consegue desenhar, você consegue desenhar uma bolinha centrada aqui nesse A, de forma que, aqui ó, ela tenha um certo raio R, né? E você consegue desenhar uma outra bolinha ali centrada no B, de novo eu errei aqui. Uma outra bolinha centrada ali no B, não necessariamente do mesmo tamanho, tá? Essas duas bolinhas não precisam ter o mesmo tamanho, mas essa daqui com raio S, de forma que as duas não se interceptam, né? Intuitivamente, isso faz muito sentido, tá certo? Mas é possível a gente demonstrar justamente essa afirmação. Você escolhe o R e o S, de forma que a soma desses dois caras dê menor que a distância do A até B, e você consegue, então, provar. Você sempre consegue encontrar esses caras aqui, de forma que essas bolinhas, elas não se interceptem. Essa propriedade, gente, é chamada de propriedade de Hausdorff. O que é a propriedade que eu estou falando? É que se você pega dois pontinhos distintos, você consegue duas bolinhas centradas neles, de forma que essas bolinhas não se interceptam, tá? Quando a gente for para espaços topológicos, a gente tem uma propriedade de Hausdorff que tenta reproduzir justamente essa ideia da gente conseguir conjuntos que vão separar esse A e esse B. Só que lá nos espaços topológicos funciona de forma um pouquinho diferente, porque a gente não tem as bolinhas, tá certo? Bom, eu já percebo nesse momento que o meu tempo está quase acabando e eu tinha 50 mil outras coisas que eu queria falar. Eu só vou falar nesse momento, antes de entrar ali nos espaços topológicos, que observa que se você imagina, você está num espaço métrico, então você tem essa propriedade, certo?
Imagina o seguinte, se você tem uma sequência xn que converge para A, o que tem que acontecer é, quando você olha para essa bolinha, a partir de um certo índice, os termos da sua sequência têm que começar a cair aqui dentro. Ah, mas como, se você imagina que a sua sequência também converge para o B, e o A é diferente do B, a partir de um certo índice, a sua bolinha tem, os seus xn's, perdão, como tem que começar a cair na outra bolinha. Mas e aí? Tinha que cair aqui, mas também tem que cair aqui dentro. E nesse momento você percebe que vai dar um absurdo, porque não tem como cair nas duas bolinhas, sendo que as duas são disjuntas. Então, não tem como convergir para dois caras distintos. Se converge, converge para um único cara. A gente poderia usar a propriedade de Hausdorff para fazer a demonstração dessa forma. Beleza. Mas vamos lá para os espaços topológicos, então, porque eu estou querendo saber que história é essa de ter sequência que não converge para um único ponto. E eu tenho que contar pelo menos isso aqui na história, né, gente? Muito bem. Eu tenho que... Não vou ficar satisfeita se eu não contar o que é um espaço topológico para vocês, tá certo? Porque imagino que muita gente, se tiver aluno de graduação aqui, em geral, a gente não faz um curso de topologia geral no curso de graduação, né? Eu, pelo menos, não fiz, não sabia o que era. Então, vamos entender o que é? Olha só para começar essa história, gente, quando a gente fala de espaço topológico, a gente não tem mais uma noção de distância. A gente vai ter um conjunto, tá certo? E a gente vai ter, junto com esse conjunto, o que a gente chama de uma topologia, que vai dar para a gente informações sobre a forma, vamos dizer assim, tá certo? Então, a gente vai fazer um estudo geométrico de alguma forma, só que sem usar uma noção de distância, usando uma outra noção, usando a tal da topologia, tá? Então, olha só, a gente tem X, um conjunto qualquer, e uma topologia em X, gente, vai ser uma família de subconjuntos de X, tá? Então, topologia é uma família de subconjuntos. Vai ser um monte de subconjuntozinhos de X que tem que satisfazer as seguintes propriedades. Olha só, né? Então, aqui, vou denotar por tal, tá bom? Essa família de subconjuntos. Primeira propriedade, o vazio, o conjunto vazio, e o próprio X, onde eu estou fazendo a minha topologia, tem que morar lá no tal, tá certo? Então, esses caras têm que ser membros da minha topologia. Outra coisa, se você fizer uma união de uma família arbitrária de membros da sua topologia, a hora que você faz a união desses conjuntos, essa união ainda tem que ser um membro da sua topologia. E quando você faz a interseção de uma família finita de membros da topologia, ainda tem que pertencer à sua topologia, tá? Então, para ser chamado de topologia, a gente tem que ter essas três coisas. O vazio e o X tem que estar lá dentro, união de caras que mora lá dentro tem que estar lá dentro, e uma interseção finita de caras que está lá dentro tem que morar lá dentro. Bom, o detalhe é que os caras que moram lá na topologia, a gente costuma chamar de abertos. Se você parar para pensar, aberto é uma palavra que você já viu em outros contextos, né? Quando você estava lá, você já ouviu falar de intervalo aberto, você já ouviu falar de conjunto aberto, quando você estava, por exemplo, fazendo um curso de cálculo, olhando para um conjunto aberto no R2, no R3, não é mesmo? Então, é um termo que já apareceu antes, e, na verdade, esse nome não foi escolhido por acaso. Ele foi escolhido porque os caras que são abertos lá, justamente, em determinado ponto de vista, vão ser abertos quando você olhar aqueles caras lá, olhando de um ponto de vista de espaço topológico, tá? Bom, esse parzinho X junto com a topologia, a gente chama de espaço topológico. Então, espaço topológico é isso, é um X e uma topologia, que é um conjunto de uma família, né, de subconjuntos do X que tem que satisfazer essas três coisas, tá? Legal. O que acontece de interessante? Primeira coisa, todo espaço métrico é um espaço topológico. Quando a gente tem um espaço métrico, eu posso olhar para um aberto num espaço métrico da seguinte maneira: um conjunto num espaço métrico é aberto se para cada xzinho desse conjunto existe um raio maior que zero, toca a bolinha de centro X e raio R, aberta, cai lá dentro do A. Então, o conjunto é aberto, observa que é a mesma definição que geralmente a gente dá em R2 e R3. O conjunto é aberto, para cada pontinho você consegue fazer uma bolinha em torno desse pontinho, que essa bolinha cai inteiramente dentro do seu conjunto. O que acontece é que, se você olha para esses tais desses conjuntos abertos num espaço métrico, eles formam uma topologia. E é por isso que todo espaço métrico é um espaço topológico. Como é que você monta a topologia?
Você põe todos os conjuntos abertos lá dentro dessa topologia, tá certo? Abertos, nesse sentido que eu defini aqui. Então, todo espaço métrico é um espaço topológico. Só que a gente tem outros espaços topológicos. Aqui eu tinha colocado outros exemplos, mas eu acho que eu vou passar mais direto e fica gravadinho aí. Se alguém quiser ter alguma curiosidade, pode vir e dar uma olhada nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, tá? Por quê? Quero passar um pouco mais direto, porque eu quero ir lá para a história da sequência. Meu tempo está acabando já. O que significa uma sequência ser convergente nesse mundo, né, gente? Porque agora eu não tenho uma noção de distância. Como é que eu falo que a sequência está convergindo para algum cara se eu não tenho noção de distância? Bom, a gente não tem noção de distância, mas a gente tem uma noção que a gente chama de vizinhança de um ponto. Então, você tem um ponto e a gente tem o que a gente chama de vizinhança do ponto, né? A gente tem um monte de vizinhanças, na verdade, desse ponto. E daí é usando esse conceito que a gente define o que uma sequência significa ser convergente. Olha só, se você tem x tal, um espaço topológico não vazio, e você tem um xzinho nesse seu espaço topológico, um conjunto, um subconjunto, melhor, né, de x, ele é chamado de vizinhança desse x se existir um cara lá na topologia, tal que o x pertence a esse cara que está contido no U. Então, o que acontece é assim, ó, você tem o x e você tem o U. Você diz que U é vizinhança de x se existir um aberto que você pode colocar aqui, ó, entre esses dois caras, né? O x tem que estar contido no aberto, o aberto tem que estar contido no U, tá? Então, o U vai ser chamado vizinhança de x se você puder fazer isso. Se existir um cara da topologia, ou seja, um aberto, tal que o x fica dentro desse aberto que fica dentro do U. E esse cara aqui, essa tal dessa vizinhança, vai ajudar a gente a definir o que significa a sequência ser convergente. Porque daí a ideia vai ser, tá na vizinhança, tá perto de alguma forma, entendeu? Você consegue reduzir a vizinhança. A ideia vai ser essa. Beleza. A gente denota, gente, por U índice x, o conjunto de todas as vizinhanças de x. Eu vou escrever essa anotaçãozinha, por isso que eu estou colocando ela aqui. E a gente já consegue definir sequência convergente agora. E vamos perceber que a definição fica parecida com o que a gente tinha antes. Olha só. Você tem x tal no espaço topológico. A gente vai dizer que uma sequência xn, ela converge ou é convergente se existir um pontinho lá no x, tal que dada uma vizinhança desse pontinho, existe um índice tal que a partir desse índice o x cai na vizinhança. Então, em vez de eu falar que esse cara vai estar perto do x, eu falo que ele cai na vizinhança do x. E isso tem que acontecer para toda vizinhança que você dá. Se dá uma vizinhança, tem que achar um índice, que a partir desse índice o xn cai na vizinhança, né? Nesse caso, a gente diz que o x é o limite da sequência, a gente escreve que xn converge para x, mesma notação, e caso contrário, a gente diz que o xn a sequência xn é divergente. Bom, eu já previ que eu vou atrasar 5 minutos, pelo menos. Tem problema? Posso atrasar 5 minutinhos? Nenhum problema. Obrigada. Só para poder contar um pouquinho aí do que eu queria chegar, né? Nossa, gente, eu calculei muito mal. Eu nunca tinha falado disso, então eu calculei muito mal quanto tempo eu ia gastar. Bom, a pergunta que fica nesse momento é, temos uma noção de sequência convergente num espaço topológico. O limite de uma sequência convergente num espaço topológico é único? Já contei que não é, né? Não, o limite de uma sequência num espaço topológico nem sempre é único. E eu queria contar um exemplo onde isso não funciona, né? Esse aqui é o interessante. Olha só que bonitinho o exemplo. É um exemplo bem simplesinho. Acredito que dê para entender. Se a gente tiver um conjunto X, que tem só 2 pontinhos, tá? Põe só 2 pontinhos lá, A diferente de B. E põe essa topologia aqui, ó. Lembra que uma topologia é uma família de subconjuntos do X, né? Então, aqui eu vou colocar o vazio, o conjunto unitário formado pelo A e o X todo, tá bom? Essa aqui vai ser a minha topologia. É possível mostrar que é uma topologia realmente. Observa que o vazio e o X está aqui dentro. Se você fizer a união de caras com a esquerda aqui, vai dar um desses caras. E se você fizer a interseção finita, também vai dar um desses caras, tá? Beleza. Então, tenho aqui X com esse carinha aqui. É um espaço topológico, tá? É uma topologia, X tá um espaço topológico, que a gente costuma chamar de espaço de Sierpinski, tá bom? Esse cara é o espaço de Sierpinski. O que é legal aqui é que a gente consegue construir mais de uma sequência aqui que converge para mais de um limite.
Vejamos aqui um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma sequência que converge para mais de um limite. E, gente, o mais surpreendente é como essa sequência é simples, tá certo? É o espaço que tem uma estrutura estranha, e é por isso que a sequência vai convergir para mais de um ponto. Não é a sequência que é estranha. Gente, a sequência que eu vou considerar é a sequência xn constante igual a A. Igual esse cara aqui, ó. Xn constante igual a A. Não, Elisa, mas você deve estar ficando doida. Como é que uma sequência constante vai convergir para mais de um cara? Né? É muito contraintuitivo com outras coisas que a gente vê, né? Vai convergir para mais de um cara. Essa minha sequência, ela vai convergir para o A, mas ela também vai convergir para o B. Ela vai convergir para os dois caras que moram ali dentro do nosso espaço. E como é que a gente faz para perceber isso? Bom, para enxergar que a sequência converge para A gente tem que se perguntar quais são as vizinhanças de A. Lembra o que é uma vizinhança de A? Uma vizinhança de A é um subconjunto U de X, tal que existe um aberto V contido em U, tal que o A está lá dentro, nesse caso. Então, observa quais são os abertos que o A está contido. O A está contido só nesse aberto e nesse aberto, né? Então, eu tenho duas possibilidades aqui para V, tá? E, portanto, para U, eu também só vou ter essas duas possibilidades, tá? Porque o U tem que ser um subconjunto, né? Que contém o V. Então, ou ele vai ser o conjunto unitário formado pelo A, ou ele vai ser o X. Beleza. Pensei aqui duas possibilidades, ou ele é o A, ou ele é o conjunto X todo. Vamos perceber que nessas duas situações, a gente consegue um índice da sequência que a partir de um certo índice, cai todo mundo aqui dentro? Na verdade, gente, é mais forte do que isso. Ó, a gente percebe que as possíveis vizinhanças de A são essas duas, e a gente nota que o xn, como ele é constante igual a A, todos os xn's vão cair dentro dos dois, né? Dentro dos dois conjuntos para todo x. Se sempre está caindo dentro da vizinhança, é porque converge para o A, né? Era a vizinhança de A, então converge para o A. Só que, por outro lado, quando a gente pensa nas vizinhanças de B, vamos perceber que tem uma vizinhança de B só. É só o x. Por quê? De novo, ó, para ser vizinhança de B, né? Vamos apagar aqui. Para ser vizinhança de B, você tem que ter um aberto dentro da vizinhança que contém o B. O único aberto, gente, que contém o B é o X. Percebe que você só tem esses três abertos. E esse aqui é o único aberto que contém o B. Então, esse cara aqui ó, vai ter que ser o X, então não tem jeito. O U vai ter que ser o X. E daí, o detalhe é que todos os termos da sua sequência estão no X. Então, você pegou qualquer vizinhança que você pegue do B, só tem essa aqui disponível. Todos os elementos caem dentro dela. Isso significa que a sequência converge para B também. Então, o que tem aqui, né? Você tem uma sequência que converge para dois pontos. A nossa sequência constante igual a converge para A, mas converge para B também, tá bom? Agora, o que esse espaço, ele não, né, tem uma coisa ruim aqui nele, que não ajuda a gente, que essa sequência consegue convergir para dois pontos. Bom, pergunta então, será que a gente tem uma condição que garante que toda sequência convergente no espaço topológico tem limite único? É justamente a tal da propriedade de Hausdorff, tá certo? Uma condição que garante isso é a propriedade de Hausdorff. E eu creio que eu vou fechar justamente contando aqui como é que fica essa propriedade nesse espaço, tá certo? Se a gente tem x tal um espaço topológico, a gente diz que esse espaço, ele é um espaço de Hausdorff se, quando a gente pega um parzinho de pontos distinto, existem vizinhanças, olha só, U é uma vizinhança de X e V é uma vizinhança de Y, que não se interceptam. Então, qual que é a ideia? A ideia é reproduzir o que a gente tinha lá antes, né? Com as bolinhas. Você tem o X, você tem o Y. Você não tem mais bolinhas, mas você tem as vizinhanças. E a ideia, então, é que o espaço vai ser de Hausdorff se eu consigo fazer uma vizinhança em cada um deles, né? Que essas duas aqui não se interceptam, tá certo? E daí, o que vai acontecer? Quando você imagina uma sequência, imagina que você tem uma sequência que converge para os dois pontos, do tipo da anterior. Será que pode acontecer aqui se você tem um espaço de Hausdorff? Não, porque olha só o que vai acontecer. Se a sequência converge para x, dada uma vizinhança, essa daqui que não intercepta essa outra, tá?
vai ter que existir um índice que, a partir desse índice, os termos da sua sequência têm que começar a cair dentro do U, né? Ah, mas ela também converge para esse outro cara. Então, se eu dou essa outra vizinhança aqui, que eu sei que não intercepta essa, vai ter que, a partir de um certo índice, a sua XN começar a cair aqui dentro. Ah, mas não tem como, porque essas duas são disjuntas. Como é que a partir de um certo índice cai aqui e cai aqui ao mesmo tempo? Não tem como. Então, o que acontece é que, se você tem um espaço topológico de Hausdorff, então, toda sequência convergente vai ter limite único, tá certo? E essa, então, é uma condição que garante, né, que as nossas sequências, mesmo que a gente esteja em espaços topológicos, né, onde pode acontecer da sua sequência ter mais de um limite, se você tem a propriedade de Hausdorff, essa propriedade vai garantir que a sua sequência tem limite único, beleza? Bom, gente, tinha muito mais coisa para falar sobre esse assunto, eu tinha pensado em falar mais coisas, mas como eu disse, eu calculei muito mal tudo que eu ia falar, tá certo? Aqui. Então, eu acho que esse é um bom ponto para parar, espero que tenha sido interessante, que vocês tenham entendido a ideia, tenham percebido que é importante o fato da gente trabalhar num espaço de Hausdorff nesse sentido, porque a gente tem essa garantia de que o limite da sequência é único, tá certo? Na verdade, a gente tem mais do que isso. Quando a gente está em espaços topológicos, a gente pode falar de redes e filtros, que são que generalizam a noção de sequência, e que esses caras também vão ter limite único, tá certo? Eu ia falar um pouquinho mais sobre essa parte, mas fica por uma próxima oportunidade. E então, os espaços de Hausdorff são espaços muito especiais. Essa propriedade é muito boa quando você vai trabalhar, falar de limite de sequência, de rede, de filtro, para garantir que esse limite é único, certo? Sem isso, daí fica bem mais difícil a gente fazer muitas outras coisas. Bom, muito obrigada, gente, e é isso.